nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme. Compartilhe este momento com sua família e seus amigos, através das redes sociais da Paróquia São Donato. Participe também enviando suas mensagens, seus pedidos de orações e celebrando conosco este momento
Esta leitura exprime-se particularmente na hospitalidade, que é a palavra de Deus, que encoraja de forma sugestiva. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedarão anjos sem perceber. Quando a família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres e a respirar em nós o Espírito Santo para que todos os nossos pensamentos possam ser santos. Agir em nós o Espírito Santo para que o nosso trabalho também possa ser santo. Aproximai-vos dos nossos corações ao Espírito Santo para que somente amemos o que for santo. Fortalecemos ao Espírito Santo para que defendamos tudo o que for santo. Guardai-nos, pois ó Espírito Santo, para que possamos sempre sermos santos. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.
O anjo do Senhor anunciou a Maria. Concedeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos de oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Grava assim, está Você quer receita? Eu tentei isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem que se vestia com roupas finas e elegantes, e dava as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão, junto à porta do livro. Queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do livro. Mas, em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas.
Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que durante a vida recebestes teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abrão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutem a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar à vontade. Então, queridos amigos, uma pequena reflexão, então, desse evangelho, dessa passagem do evangelho que a gente acabou de ouvir, a narrativa da parábola do homem rico e do pobre Lázaro, né? Comparando ali a indiferença por um lado e, por um outro lado, também o arrependimento tardio do homem rico, né? Enfim, refletir um pouco sobre o tema que a gente que a gente selecionou para essa noite, né? Praticar a compaixão e curar a indiferença. O Evangelho concentra, então, nessa imagem, uma realidade presente atualmente em nosso mundo, um abismo entre os ricos e os pobres. Existe a injustiça, existe a humilhação e a indiferença para os menos favorecidos. Existe o esbanjamento de uns frente à miséria dos outros. E isso acontece também entre nós, mesmo em comunidades e famílias cristãs. Então, a principal atitude que é denunciada pela parábola que a gente acabou de ouvir é essa, é a indiferença. O Evangelho nos recorda, então, da necessidade de a gente praticar a compaixão e a caridade em nossa vida, nos nossos movimentos, mas principalmente curar a indiferença dentro de nós, buscar uma atitude de doação e de serviço para todos aqueles que necessitam de apoio da gente e que nós podemos auxiliar com os nossos dons. Cada um de nós temos nossos dons. Será que nós estamos realmente nos doando o suficiente para a nossa família, nossa comunidade, para o ambiente onde a gente vive? Façamos essa pergunta com bastante sinceridade dentro de nós próprios. Estamos nos doando o suficiente ou poderíamos fazer um pouco mais? Nos dias de hoje, nós experimentamos um grande pecado que envenena a todos nós, essa cultura da indiferença. Questões gerais, comuns para um grande número de pessoas, não nos provocam mais, não nos comovem, nem nos movem para além dos nossos próprios umbigos. Os problemas dos outros parecem que já não nos dizem respeito muitas vezes, não é mesmo? Se há fome, sofrimento ao nosso redor, isso não nos inquieta mais. A maldade, violência, as mortes, perseguições, escravidões, não nos afetam mais. Vivemos como se nada disso tivesse relação conosco. Não choramos mais as dores do mundo que nós construímos e do mundo que nós pertencemos. E o caos que enfrentamos
na nossa sociedade, nos deixa assim, sem horizonte, sem perspectiva de futuro. Sentindo que tudo vai mal, anestesiamos a nossa sensibilidade, entramos num estado de apatia, de indiferença para o mundo, com as coisas, com as pessoas. Mais uma vez, precisamos curar isso dentro de nós, curar essa indiferença. A indiferença, meus amigos, é cruel. Dentro de nós, a indiferença é um sintoma de desumanização. Aos poucos, nós nos recolhemos dentro dos nossos medos, nas nossas inseguranças, e começamos meio que a acreditar que os diferentes são nossos inimigos. Temos que mudar isso. Nós cristãos devemos ser ilhas de compaixão num mar de indiferença. O grau de humanidade ou de indiferença, pelo contrário, do nosso mundo se mede pelo grau de sensibilidade que temos diante da dor humana. E é a compaixão a melhor expressão dessa sensibilidade e dessa humanidade. Nos deixar afetar pelo que acontece. Ou seja, ter uma sensibilidade limpa, desbloqueada, vibrante. Sentir as dores do outro, sentir o que está acontecendo. Sentir os males e as dificuldades que todos enfrentam. Então, nessa linha de raciocínio, gente, a compaixão é essencial para nós sermos ditos humanos. O sofrimento das vítimas nos descentra, tira nós do nosso eixo e nos faz descer com paixão nos seus pés e nos situar ao lado das pessoas que precisam, a favor das pessoas que precisam. A compaixão é a capacidade de nós nos situarmos no lugar do outro, sentir e sofrer com ele as suas dores e as suas dificuldades. A expressão de fraternidade, a gente deve viver como uma função de serviço, uma expressão de serviço. Fraternidade, de certa maneira, é uma expressão de serviço. Se a compaixão, então, ocupou o tema central do Evangelho que a gente ouviu, então não nos causa estranheza que denúncias mais fortes dali são dirigidas da atitude da indiferença do rico, que não causa dano nenhum para o pobre Lázaro. Não que ele tenha feito alguma coisa para o prejudicar, mas o rico na parábola é incapaz de abrir a porta do seu coração e deixar-se afetar pela situação miserável do Lázaro, que estava ali na sua porta, pedindo pelas migalhas, pedindo para um acalento. O rico na parábola não tinha feito mal nenhum pelo pobre, simplesmente não tinha visto aquela pessoa na sua porta. E é esse não ver que cria o abismo profundo nas nossas relações pessoais, nos nossos países, nos nossos mundos, nas nossas comunidades. É esse não ver, é essa indiferença. A indiferença, gente, leva ao egoísmo, enquanto a compaixão nos leva à humanidade, né? Nós vivemos hoje, podemos chamar assim, num tempo de globalização da indiferença. Onde quer que a gente vá, a gente vê muitas atitudes de indiferença. Passamos por uma pessoa que precisa, talvez muitos fazem que não percebem, que não olham. As pessoas necessitadas chegam à nossa porta, aos nossos movimentos, e será que nós estamos vendo, ou estamos, como diz a parábola aqui no rico, não querendo ver ou tentando evitar de ver essas situações? Então nós, seguidores de Jesus, precisamos vigiar se não quisermos cair na tentação da indiferença. Costumeiramente, a gente tende ao conformismo. E essa cultura da indiferença que a gente fala, ela é fortalecida toda vez que a gente deixa de acreditar que a realidade pode e deve ser diferente, que a gente pode melhorar as coisas. Não podemos nos dar por vencidos, acreditando que as nossas forças já se esgotaram e que não há mais sentido para lutar. Precisamos continuar firmes na luta. É possível superar os tempos sombrios que nós estamos vivendo
não nos deixando dominar pela indiferença, mas alimentando a capacidade de nos indignar, compadecer pela situação que o outro está vivendo. Que a dor, a injustiça, a morte, a fome, a mentira e o futuro não nos sejam indiferentes. Levaria, queridos amigos, uma reflexão. O que nos causa mais espanto hoje em dia? A indiferença dos bons ou a atitude dos maus? Lá no fundo, não seriam comportamentos que levariam aos mesmos danos para a sociedade? Indiferença dos bons ou a atitude dos maus? Todos os dois não causariam danos? Refletimos conosco. Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, parágrafo 323, nos diz: Jesus era modelo, porque quando alguém se aproximava para falar com ele, fixava nele o seu olhar e olhava com amor. Ninguém se sentia constrangido na sua presença, pois as suas palavras e gestos eram expressão dessa pergunta que Jesus fazia: que queres que eu te faça? Marcos capítulo 10, versículo 51. Que queres que eu te faça? Era a expressão de Jesus. Já na recente carta encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos remete também ao sentido do que é gratuidade. Fazer as coisas pelo simples fato de serem boas. Agir sem esperar êxito ou receber algo em troca. E terceiro, incluir e dirigir as nossas ações a todos, não só aquelas pessoas que nos trazem benefícios tangíveis. Nós devemos acolher, assim, a todos, não só aquelas pessoas que nos é conveniente para nós, para os nossos movimentos, nossas comunidades, nossas paróquias. É o que nos diz o Papa Francisco. Muito profundo isso, sentimento de gratuidade. E também o que falar, meus amigos, desse momento atual que a gente está enfrentando, com tantas famílias sofrendo, passando por momentos de sofrimento e de dor, de perda, em função da pandemia, momento bem delicado. Nós cristãos não podemos ser indiferentes, precisamos auxiliar, consolar essas pessoas, com nossa palavra, nossa presença, demonstrar a nossa solidariedade no momento de dor. Como nos disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O eclesiástico também no Antigo Testamento se assemelha a Paulo, dizendo algo nesta mesma linha: não voltes as costas aos que choram, com os aflitos aflige-te, não hesiteis em visitar os enfermos, é por tais ações que serás amado. Para todos que atuam nesse momento de enfrentamento da pandemia, pense nisso, fortalecer em suas ações, repita essas sábias palavras do Eclesiástico, capítulo 7, não voltes as costas aos que choram, com os aflitos aflige-te, não hesiteis em visitar os enfermos, é por tais ações que serás amado. Para finalizar, caríssimos, algumas perguntas nós deixamos aqui para nós refletirmos. Que lugar ocupa a compaixão em nossa vida interior, em nosso compromisso diário, nosso horizonte de vida, nossos encontros cotidianos? Que lugar ocupa a compaixão? Como anda a nossa presença cristã no cotidiano da nossa vida?
faz diferença na família, na igreja, nos nossos movimentos? É uma presença inspiradora e provocativa, ou é uma presença acomodada, indiferente, que busca simplesmente justificar com desculpas? Pensamos. Então, finalizando, meus queridos, busquemos agir, desenvolver a nossa humanidade e curar a nossa indiferença. Muito obrigado. Cantemos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Queremos agradecer a presença de todos e agradecer a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook da paróquia. Compartilhem em suas redes sociais sempre que possível, e também sempre que possível estar presente aqui conosco nas quartas-feiras. Todas as quartas-feiras temos às 7h30 a Hora da Família. Queremos agradecer a interação no Facebook da paróquia, nos pedidos de orações, na comunicação, principalmente Nair Della Bruna, Ceia Serafim Mota, Anair de Melo, Antônio e Elita de Melo, Regiane Silva, Nina Pacheco, Margote, Márcia Dal Ponte Silvestre, Elaine Borges, Silvana Zacaron, Delma de Melo, José Antônio Fernandes, Salete da Silva Guedim, Rosângela Silva, Elias Fernandes, Edson Souza e todos aqueles que nos acompanham, mais uma vez, convidamos a todos a participarem todas as quartas-feiras com a gente desse momento de oração e agradecemos a todos pela interação. Obrigada. Rezaremos em seguida 10 Pai Nossos. Em cada um deles, colocaremos nossos pedidos e nossas intenções. Faça você também a sua intenção. Faça o seu propósito. Rezar fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Rezaremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua glória. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezaremos pelo nosso Papa Francisco. O Senhor nosso Deus o conserve são e salvo à frente da sua igreja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos pelo nosso bispo Dom Jacinto e por todos os bispos, pelos nossos padres Antônio Madeira e Padre Egídio, diácono Marciel, pelos seminaristas, por todos os consagrados e consagradas, pelos animadores e animadoras dos nossos movimentos familiares, por nossas comunidades e por todo o povo fiel. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos pedindo que a esperança que vem do Cristo se faça presente em nossas vidas e que sejamos presença que faz a diferença na vida dos nossos irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos por todas as pessoas e profissionais que, deixando de lado a indiferença, têm se colocado a serviço dos demais e ajudado a trazer esperança, acolhida e dignidade àqueles que mais têm sofrido com os efeitos da pandemia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos pedindo que nosso Pai nos ajude para não cairmos na tentação da indiferença, mas que possamos cultivar em nossas famílias genuínos sentimentos de compaixão e de solidariedade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos pedindo que seja afastado de nós o medo que nos paralisa e impede de agir, que, iluminados pelo Espírito Santo, sejamos capazes de curar em nós toda a indiferença e buscar a compaixão como horizonte que nos leva a seguir em frente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todos
as vítimas mortais. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos pedindo que cresça no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na consciência do vínculo que nos une a todos, para que, com espírito fraterno e solidário, possamos ir em auxílio de tantas pobrezas e situações de miséria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos pedindo ao nosso Pai que fortaleça em cada um de nós a coragem, a firmeza na fé, a perseverança no serviço e a constância na oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, dá-nos a graça da sensibilidade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Dá-nos coragem para amar e servir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Senhor, afastai de nós a indiferença. Senhor Jesus, vós que encarnastes em nosso meio e conheceis todas as nossas fraquezas, sabeis muito bem que há momentos de indiferença que nos levam a ficar sem fazer nada e querer deixar tudo para depois. Talvez preenchamos nosso vazio ligando a televisão, ouvindo música ou lendo alguma coisa. Na verdade, Senhor, sabemos que com isso estamos fugindo de nós mesmos e do esforço para solucionar os problemas. Dai-nos a mão, Senhor, para não nos afundarmos nas águas do torpor e do desânimo. Achamos que já fizemos tudo e, como nada deu certo, decidimos não fazer mais nada. Com vossa força, porém, sairemos de nós mesmos e do nosso egoísmo e iremos ao encontro do outro. Nós fomos feitos por vós, meu Pai, por amor e para amar. E só amando o outro gratuitamente é que nos realizaremos. Sabemos que não podemos largar tudo porque algo não deu certo ou porque nosso trabalho não foi reconhecido. Precisamos nos lembrar, Senhor, que a vida também foi um dom que nos destes gratuitamente. E nossa maneira de vos agradecer deve ser assumi-la com decisão e responsabilidade. Dai-nos a graça de termos humildade de recomeçar por pequenas coisas, pois como nos ensinastes, aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. Assim seja. Amém.
Consagração ao coração de Jesus. Nesse momento, de pé, vamos consagrar ao coração de Jesus. Neste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos convidados pela Igreja a contemplar e experimentar nesta devoção o infinito amor de Deus por nós. Rezamos todos juntos, consagrando nossas orações e pedidos ao Sagrado Coração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, une-me aos louvores com que por toda a eternidade glorificais a Deus. Ofereço-vos agora este louvor e estas orações. Suplico-vos, por vossa misericórdia infinita, que me concedais um coração contrito e devoto, um coração humilde, casto, zeloso, um coração fiel e puro, um coração segundo o vosso coração, um coração santificado por vós em vosso coração, unido a ele e nele encerrado, para que não me dedique senão a vós, para que só vós seja e só creia em vós, a fim de que vos louve e bendiga sempre, para que doravante vos ame em tudo e sobretudo. Amém. Agradecemos todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. E convidamos a todos para acompanhar todas as quartas-feiras a Hora da Família, às 19h30, na nossa paróquia São Donato. E finalizamos com a bênção final. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, faça dos nossos lares um lugar de compaixão, aconchego e de muita alegria. O Espírito Santo que ilumina e unifica, cure-nos das armadilhas da indiferença. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A alegria do Senhor seja nossa força. Vamos todos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Minha prece de pai é que os meus filhos sejam felizes, e as preces das mães é que os seus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulhos dos pais, que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo de nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina,
cada passo de nossas famílias. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que